Olá, sejam muito bem-vindos ao Expressão Nacional. Essa edição tem como tema a educação pós-pandemia. Nosso foco é a educação básica e a ideia é debater o que fazer para minimizar os efeitos desse turbulhão. Comigo hoje, o professor Alexandre Santos, pesquisador e especialista em gestão educacional, deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, deputado Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, e professor Antônio de Araújo Freitas Júnior, presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, o CNE. Senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu agradeço muito por ter aceitado o nosso convite para esse debate. E nós vamos começar com uma primeira arte que mostra a distribuição dos alunos entre escolas públicas e privadas no Brasil. O que você pode observar nessa arte? Que quando a gente soma os alunos das escolas municipais, que são 48%, os 33% das escolas estaduais e 1% das escolas federais, que são basicamente colégios militares e escolas técnicas, chega a ser a 82%. Esse é o percentual de estudantes brasileiros nas escolas públicas. Esses dados são do INEP, são dados de 2018, mas eu acho que não é difícil imaginar que, com a crise, deve aumentar o número de alunos nas escolas públicas. E a gente tem um outro gráfico que apresenta a distribuição desses alunos da educação básica entre ensino médio, educação infantil e ensino fundamental. E o que a gente observa aqui? A maior parte, 62%, estão no ensino fundamental, que compreende do primeiro ao nono ano, né, basicamente crianças entre 6 e 14 anos. E 20% são jovens que estão no ensino médio, adolescentes entre 15 e 17 anos. Em relação a esse grupo do ensino médio, esses dados também são do INEP, tá? Em relação a esse grupo do ensino médio, eu quero acrescentar mais um dado antes de começar a nossa conversa, que é de uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional da Juventude, em parceria com diversas instituições. Essa pesquisa ouviu mais de 33 mil jovens sobre, entre outros pontos, a intenção deles de voltarem às aulas passada a pandemia. E o que se observa nesse gráfico? Que 72% dos entrevistados, jovens entre 15 e 29 anos, já admitiram não pensar em voltar às aulas depois da pandemia. E o que chama ainda mais atenção é que, nessa tabela que a gente vê logo abaixo, quanto mais velhos eles são, maior é essa intenção de não voltar à sala de aula. Então, eu começo a nossa conversa com o professor Alexandre. Professor, seja muito bem-vindo. E, professor, eu gostaria de ouvi-lo em relação ao seguinte ponto. Quando a gente olha esse quadro, né, e a gente pensa, esse quadro que eu mostrei, a gente pensa na volta às aulas, a gente pensa, alunos de escola pública pertencem a uma parcela da sociedade que foi muito mais atingida do ponto de vista socioeconômico pela pandemia, e boa parcela desses jovens que já cogita não voltar para a escola. O que se pode esperar disso tudo para uma análise inicial? Acho que a gente tem que, bom dia primeiro a todas e todos, a gente tem que pensar que essa chegada dos alunos da escola privada, que perderam renda, seus pais perderam empregos, tal, pode acrescentar um alunado na escola pública, mas, ao mesmo tempo, os alunos mais vulneráveis da escola pública, de fato, correm um severo risco de abandono escolar. Então, é importante que os estados e os municípios criem estratégias para proteger o vínculo do estudante com a escola pública. Sem essas estratégias, o nosso risco é muito alto. E são estratégias intersetoriais, não são estratégias apenas pedagógicas. É preciso pensar em recomposição da renda das famílias, é preciso pensar em programas de assistência e desenvolvimento social, porque os fatores que fazem os estudantes abandonarem a escola não são apenas pedagógicos, são, sobretudo, socioeconômicos. Então, a gente precisa coordenar esses esforços de política pública para fazer essa barreira de proteção à evasão escolar e ao abandono. De fato, o risco é alto e, de fato, se nós não tivermos uma política organizada, intersetorial, é pouco provável que apenas o campo pedagógico responda à garantia da permanência desses jovens. E você tocou num ponto importante.
o campo mais arriscado é o ensino médio, né? Conforme o estudante vai se tornando mais velho, adolescente, jovem, ele vai sendo mais capturado, por exemplo, pela necessidade de trabalhar, e ele também vai vendo menos sentido em permanecer na escola num cenário de desesperança. Professor Antônio de Araújo, professor que é do Conselho Nacional de Educação, o professor Alexandre tocou exatamente no ponto que eu tinha anotado aqui para ser o objeto da nossa primeira conversa, né? A medida provisória 934, cujo texto principal foi aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada, falta aprovar ainda alguns destaques, analisar alguns destaques, ela trata, foi aprovado que essa política de volta às aulas, ela tem que ser feita em colaboração com setores outros, como saúde e assistência social, que é exatamente na linha do que o professor Alexandre comentou. E, para isso, diz a medida provisória, que a União deverá prestar assistência técnica e financeira aos estados e municípios, ou seja, uma coordenação da União nesse trabalho também. Qual é a sua expectativa em relação a isso e como que o CNE pretende atuar para elaborar essas estratégias que parece que ficarão a cargo do Conselho Nacional de Educação? Olha, o CNE monta estratégias, oferece linhas de atuação. No entanto, a responsabilidade da aplicação é dos estados e municípios, não é? Nós temos situações extremamente graves no Brasil. Eu anotei alguns números, tipo, por exemplo, tem cerca de 10.685 alunos de escola pública sem água potável, ou seja, 7% das escolas municipais não têm água potável, 11% não tem, das estaduais não tem água potável. Água encanada na municipal, só 65% tem. 18% das escolas municipais usa poços artesianos poluídos. Quando tem água, 50% das escolas municipais da Paraíba não tem água. São poços artesianos quando tem água no poço artesiano. Não é? Água de cacimba, municipais usam 13%, estaduais 5%. Água de rio, toda a água de rio do Brasil, inclusive do Amazonas, está poluída. Não é? Tem cólera. E 6% das escolas municipais do Brasil usam água de rio, 2% das estaduais. Então, o nosso problema para começar as aulas, para proteger os alunos, professores e funcionários, é um problema de saúde. Tem que resolver o problema de saúde. Inclusive, eu já ouvi muitos pais que não vão mandar os filhos para as escolas, mesmo universitários, não é? Mesmo universitários, não vão mandar simplesmente porque não é uma questão política de abrir as escolas. Vamos agora todo mundo para o shopping. O problema é sanitário. Enquanto não se resolver o problema sanitário, e cada dia morrem mais de 1.000 pessoas no Brasil. Enquanto esse problema não for equacionado, acho que qualquer tentativa é um absurdo. É um absurdo, não é? Tem que primeiro resolver o problema sanitário para que nós possamos abrir as nossas escolas. Por outro lado, como disse o professor Alexandre, quem mais sofre são os pobres, como sempre. Não há muita diferença, como sempre. Não é? E é claro que o ensino médio é o que sofre mais, porque a pessoa tem a necessidade de trabalhar. No entanto, uma pirâmide é como se fosse uma pirâmide do Egito. Não é? A nossa pirâmide é etária. Só que a pirâmide etária do Brasil ela está ficando afunilada, mas como cone. Ou seja, as famílias mais educadas, com mais recursos, têm menos filhos. E as pessoas estão vivendo mais, estão subindo. Então, se nós não dermos a educação para as crianças mais pobres, mesmo que tenham que buscar em casa, se nós não dermos a educação de qualidade, o Brasil
vai se aproximar dos países mais atrasados, não é? Professor, o Pedro Souza, ele fez uma pergunta que vai exatamente no seu comentário inicial. Ele diz o seguinte: você acredita na volta das aulas presenciais em escolas, faculdades e cursinhos antes de uma possível e iminente vacina? Ele está falando em vacina e eu só estou falando algo que vem antes, que é ter água para lavar as mãos, água para beber, ter esgoto. Banheiro. Se não tem água para lavar as mãos, que é o básico, que é o mínimo em termos de segurança, isso não é de pandemia, em qualquer momento. Se você não tem água na escola, tem escola sem energia elétrica, tem escola sem banheiro, não é? Então, o que é que nós precisamos? Uma política nacional verdadeiramente voltada para a educação, que a educação é a base da produtividade. A produtividade implica maior renda, em empresas mais competitivas, e o Brasil poder manter a sua posição relativa no mundo em termos de economia, que é mais ou menos sexto ou sétimo país da economia. Se nós não fizermos isso, vamos começar a voltar sexto, sétimo, décimo, vigésimo, ou seja, educação é a base de tudo, especialmente para... Não tem uma classe especial, todos precisam ter educação. E o foco, obviamente, são os mais vulneráveis. Deputado Gastão Vieira, quando se fala nesses números, o professor Antônio de Araújo traz esses números sobre questão de água, de esgoto, né? É natural que o senhor identifique muito do seu estado nisso, um estado do Maranhão que tem um problema, um IDH muito baixo, com certeza tem todos esses problemas que foram elencados. Então, eu gostaria de ouvi-lo em relação a isso, mas também colocar um outro ponto aqui na nossa conversa, que é a questão dos professores. A gente está falando muito, né, e é natural que se fale muito na preocupação com os estudantes, afinal, nós estamos falando de crianças, jovens, pessoas que estão em formação, mas acho que tem que se falar também nos professores que também estão passando por problemas muito parecidos, por desemprego também dentro de casa, por perda de pessoas, né? Então, são profissionais que vão voltar para o trabalho também em condições bastante desfavorecidas. E como fazer para que não se exija dos professores a mesma coisa que se exige hoje dos profissionais de saúde, que estão trabalhando, em muitos casos, em situações muito adversas, e por mais que a gente bata palma, por mais que a gente faça homenagens, né, isso tudo ajuda, é simpático, mas não, efetivamente não resolve o problema que eles têm. Olha, em primeiro lugar, cumprimentar a todos, é um prazer, grandes amigos aí nessa mesa. Eu acho que a minha formação como defensor de educação tem um erro lá atrás. Qual o erro? Eu ter sido secretário de Educação de 1995 a 1998, de um Estado pobre, sem dinheiro, sem fundo nenhum, que não tinha naquele tempo, onde as políticas públicas eram enormes desafios. A rede era 70% municipal, estadual, os municípios praticamente não tinham escola, as deficiências eram total, o professor ganhava menos do que o salário, não havia uma política que pagasse ao professor sequer um salário mínimo. E eu tive de me virar. Ou seja, sem dinheiro federal, com dinheiro só do Estado, eu tive de ser criativo. Para ser criativo, eu tinha de ter um mínimo de liberdade. Eu não precisava ir ao MEC para perguntar se o MEC topava isso ou topava aquilo. Pelo contrário, naquela época a gente ia a Minas Gerais ver o que o Valfrido Marisguia andava fazendo em Minas, ou ia no Ceará ver o que o Naspolini andava fazendo. Ou seja, a política educacional ela tinha muito a ver com quem estava na frente da educação. Isso mudou completamente. E acho que nós estamos diante de um pressuposto. Então, tem que resolver. Se no país que o presidente da República não consegue nomear um ministro, que quem está fora do palácio é que determina quem ele vai nomear, ou quem ele vai desconvidar, ou quem vai se desconvidar. Poxa, eu fui ministro. Você se desconvidar de ser ministro, isso é um processo de rebaixamento até da própria administração brasileira. Não consegue.
Vocês querem que eu diga o quê? Eu não acredito em nada. Não acredito em retorno de aula, eu não acredito que vai melhorar alguma coisa, eu acredito que esse é um ano perdido, a não ser que nós tenhamos a humildade de considerar que a política de educação que nós fizemos até hoje, que nós lutamos até hoje, ela pode estar um pouco vencida. Esse sonho romântico, tudo só salário, só isso, só aquilo, é que deixa as escolas sem água, sem nada. Nós fizemos um Fundeb, 60% de salário, 40% para o resto, não tem resto. 110% é só salário. Então, como é que nós vamos sair disso? Eu não vejo saída. Estou absolutamente desestimulado. Acho que, enquanto não resolvermos aonde nós queremos sentar na mesa, eu posso abrir e discutir o futuro. O governo que ganhou, que é o governo que vai nomear o ministro, não, eu não vou discutir futuro. Isso é uma loucura, isso afeta a autonomia das universidades. Eu vou discutir alfabetização. Não, eu vou discutir alfabetização, porque o Nadalim tem um programa de alfabetização que agrada a todo mundo, é brilhante, então você não tem nenhuma opinião a dar aqui. Quando nós não desatarmos esse nó na nossa cabeça, que se nós queremos avançar um pouco com coisas novas e continuarmos fazendo coisas que há 20 anos atrás já não faziam tanto sentido e hoje muito menos fazem, eu acho que essa discussão é uma enorme perda de tempo. Você me diz. Deputado Edivan Alencar, já entrando um pouquinho na questão operacional de como tentar viabilizar algumas coisas que já estão acontecendo e que podem ser que continuem acontecendo, eu queria falar um pouco sobre educação, ensino remoto, né, sobre o uso de internet para a educação, que está sendo muito feito, pelo menos tentado praticar nesse período agora. Mas aí a gente entra no outro ponto, mais uma vez a questão da desigualdade social no Brasil. Eu vou pedir para colocar uma outra arte no ar que mostra que 67% dos domicílios brasileiros acessam a internet. Mas nesses 67%, eu trouxe aqui os dois extremos. Na classe A são 99%. Nas classes D e E, somente 40%. E aí eu tenho que considerar aqui que eu tenho escolas rurais e urbanas. Com certeza, na rural, esse número é muito pior. Em relação à forma de acesso, celular, 93% é a principal forma de acesso e computador, 42%. Mas nas classes D e E, computador, só 9%. 96% dos domicílios brasileiros possuem TV. Então, a classe A, 100%, classes D e E, 92%. Por que eu trouxe TV? Porque talvez a TV seja mais um instrumento que a gente possa usar nesse momento. E eu gostaria de ouvi-lo em relação a esse ponto, até porque o senhor é autor de uma proposta que trata dessa questão do ensino remoto, eu gostaria de ouvi-lo em relação a isso. Olha só, Maristela, essa pandemia, ela trouxe a seguinte realidade: da noite para o dia, nós estávamos com um sistema de educação, e aí dormimos de um jeito e acordamos de outro. E aí essa educação remota, eu não chamo isso de educação à distância. Por quê? Porque a educação à distância pressupõe planejamento, todo mundo tem que ter computador, formação de professores, é uma educação não presencial. E aí cada um faz da sua forma, não deu tempo de planejar. Agora, isso aí pode trazer um benefício à escola. A internet está aí há muito tempo, a tecnologia, e a escola demorou muito a procurar essa ferramenta como aliada. Então, assim, nesses tempos pós-pandemia, que é conviver com o vírus, isso aí vai ser uma questão assim, bem pragmática. Esses dados que você apresentou, eu vou acrescentar um que é muito forte. Distrito Federal, 97% tem internet. Zona Rural do Nordeste, somente 35%. Quando eu entrei no Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, Ação Popular na Justiça Comum para adiar o Enem, eu colocava os dados da PNAD. Eu usava os dados da PNAD para mostrar que se o Enem fosse feito em novembro, seria um massacre exatamente para quem tem a exclusão digital. Porque eu tenho colocado que essa exclusão digital, ela fere o princípio da isonomia constitucional, que não é um princípio banal. Então, pensando nisso, eu apresentei um projeto de lei, que é o 3477, que pega o recurso do FUST, que é um fundo que seria para universalizar a internet. Lá tem 30 bilhões, para que a gente possa comprar equipamento de informática, computador, celular,
e pagar a conexão para estudantes e professores. Esse projeto, assim, eu acho ele tem que acontecer, o mundo inteiro está fazendo isso. Nós vamos passar o quê? Um ano e meio em educação não presencial, educação remota. Então, cadê computador, cadê internet para jovens, estudantes e professores? Então, por isso que eu acho que esse projeto é muito importante, ele é fundamental. O mundo inteiro está fazendo isso. Se a gente não enfrentar essa questão, nós vamos cada vez ter mais distorções de série, piorar os indicadores. Então, nesse momento, eu acho que esse recurso do FUST, que nunca foi usado para nada, essa que é a verdade, poderia ter esse excelente fim, que era comprar equipamento e dar conexão para professores e estudantes do Brasil. Quais são as chances de votação desse projeto a curto prazo, deputado? Como é que estão as negociações em torno disso? Olha, esse projeto, antes de eu protocolar, eu conversei com o Rodrigo Maia, inclusive mostrei várias vezes a ele, eu fui lá, ele examinou, né? E, assim, então, assim, o apoio do presidente, Rodrigo Maia, é muito importante, e, assim, vários parlamentares do meio da educação estão colocando isso, já tem gente ligando para o novo ministro das Comunicações, para que ele entenda, porque hoje esse recurso está lá, com a criação a refundação do Ministério da Comunicação, então esse recurso está lá, é do Rio Grande do Norte, né? Que era um colega nosso deputado. Então, assim, é importante entender, esse recurso só serve para superar os primários. Ele está parado, eu não estou falando de um projeto que eu não sei de onde vem o dinheiro. Eu acho que ele ganha muito mais força porque eu estou apontando a fonte orçamentária. E, assim, acho que a necessidade é quase unanimidade entre parlamentares, estudiosos, né? Aí tem pessoas como Alessandro, meu amigo Gastão, né? E todos falam o mesmo ponto. Nesse pós-pandemia, 1 ano e meio, nós vamos ter que oferecer educação remota. E sem conexão, sem computador, isso fica inviável. Então, eu aposto muito aí no bom senso, assim, na necessidade, na urgência do parlamento e nesse apoio do Rodrigo Maia. Acho que ele é fundamental. Professor Alexandro, eu queria ouvi-lo também agora, não só em relação ao que a gente já comentou, fique à vontade para falar, mas ainda em relação aos professores. O deputado Edilvan Alencar disse assim: nós dormimos de uma forma e acordamos com uma outra forma de educação. E aí, trazendo os dados que ele trouxe, quando eu pego professores do Distrito Federal, né, que tem uma renda per capita alta, uma educação diferenciada, e eu comparo com o interior do Brasil, ou mesmo, não precisa nem ir lá na zona rural do Ceará. Se eu comparar aqui com o entorno do Distrito Federal, eu vou ver que tem uma realidade muito diferente. Não só de condições de ter esse equipamento, de fazer isso, mas como a própria formação. Então, eu queria ouvi-lo em relação a essa questão do ensino remoto e o que se pode fazer para que esses professores consigam ser capacitados para fazer isso, porque eu imagino que a grande maioria deles não teve isso na sua formação. Maristela, eu acho que essa pandemia ela teve um duplo efeito. Ela tornou mais explícito e mais dramático problemas antigos da educação brasileira e ela criou novos problemas. O problema da formação dos professores não é um problema trazido pela pandemia. O Brasil não fez a lição de casa que todos os países que avançaram em educação fizeram, que é construir uma política nacional de formação de professores e uma política nacional de carreira docente consistente. Um exemplo do nosso vizinho, o Chile fez isso e conseguiu acelerar muito a qualidade do seu sistema de educação básica. Então, o Brasil tem um problema histórico na formação de professor e um problema histórico nisso que o deputado Edilvan trouxe aqui, de uma rejeição de construir uma política séria de educação e tecnologia. Tem um PL também tramitando na Câmara, o de educação conectada, uma agenda legislativa importante, que olha para além do aspecto material, esse que o Edilvan trouxe, da entrega do equipamento, mas também olha para a formação do professor, olha para a chegada da internet nas nossas escolas, porque não é só um problema de recurso, viu? A gente tem uma modelagem do sistema de entrega de internet no Brasil, que mesmo em regiões ricas ele tem problema. Aqui na Avenida Paulista, dependendo do lugar que eu estou, a minha internet diminui de qualidade. Então, não é só o problema das regiões pobres, é um problema de política de conexão de internet no Brasil. E aí, se a gente não fizer formação de professores junto com isso, a gente vai repetir programas do passado que deram errado, em que a gente investiu na compra de equipamento, colocou equipamento na escola, mas este professor, uma formação deficitária, não dava conta de fazer mediação tecnológica. A gente precisa lembrar
que o professor brasileiro hoje vem justamente das classes D e E, Maristela. A formação do professor é feita a partir de jovens que saem do ensino médio com trajetória escolar acidentada e são das classes D e E. O Brasil não consegue, pelas condições de carreira docente, atrair os meninos que estão de maior desempenho no ensino médio para o magistério. A gente atrai os meninos de menor desempenho e das classes D e E. Então, o desafio de formação de professores é ainda maior. Que foi, professor, foi exatamente o que aconteceu na Coreia do Sul. As grandes cabeças foram identificadas e convidadas e carreadas para ir para a educação, para serem professores, né? A gente precisa de uma política que faça essa atratividade, né? Que torne a carreira docente atrativa para os nossos melhores alunos da educação básica. Sem esquecer, Maristela, que a gente tem uma tradição no Brasil de soluções, vamos dizer assim, paliativas para problemas estruturais. Então, a gente acaba sendo ineficiente no gasto do recurso, não resolvendo o problema, enxugando o gelo. Então, é preciso ter uma coordenação nacional dessas políticas. E o fato do Ministério da Educação ter passado um bom período sem cuidar da coordenação federativa, sem prestar atenção no que estava acontecendo na política educacional, inclusive durante a pandemia, atrasou muito as soluções que a gente pode dar. Eu acho que o CONSED, o Conselho Nacional de Secretários de Educação, e a UNDIB, os dirigentes municipais, foram muito mais proativos, resolutivos, na proposta de soluções para esses problemas que você está me trazendo, do que o Ministério da Educação. Só que tem menos dinheiro nos estados e municípios. Então, fica uma questão orçamentária complicada, né? Se o MEC não participar ativamente, é difícil a gente avançar na formação de professores, é difícil avançar nessa política de tecnologia e é difícil avançar nas ações intersetoriais. O CNE aprovou uma política de formação de professores recentemente, com as diretrizes, né, da formação de professores, mas isso implica numa mudança mais estrutural da educação brasileira. O CNE pode indicar qual é o caminho, mas a indução para que o governo, o Poder Executivo, realize essa política de formação de professores requer um pacto nacional em defesa da profissão docente. Esta sociedade precisa se comprometer em levar os melhores para serem professores e em garantir as melhores condições para que eles trabalhem. Professor Antônio de Araújo, eu tenho aqui alguns comentários de preocupações de pais, né? Ele diz assim: creio que muitos pais estão temerosos na volta às aulas de seus filhos nesse momento de Covid-19. Porque, por mais cuidados que haja nas escolas, será um ambiente propício para o contágio. Essa é a opinião de Marta Sueli, de Brejões, na Bahia. O Tiago Silva, do Ceará, de Juazeiro do Norte, ele diz: infelizmente, a pressão por causa do retorno do comércio e da indústria tem provocado pressão também na educação. A Araguaci Silva, do Carmo, do YouTube, diz: o mais importante é a integridade dos alunos. Então, existe uma preocupação muito grande de pais em relação a isso. E aí, objetivamente, a Thelma Jimenez, ela pergunta para o senhor quais são as estratégias propostas pelo CNE para a volta às aulas. Eu acho que temos duas questões, não sei nem se eu consigo pegar todas, mas a primeira delas é o seguinte: só deve retornar às aulas quando houver segurança sanitária. Só deve se retornar às aulas com segurança sanitária. 2, o ano escolar não necessariamente coincide com o ano civil. Então, por exemplo, uma parte do ano de 2020 foi dado 10% da matéria. Os 90% pode ser distribuído nos anos subsequentes. Aí você pergunta: e se tiver no terceiro ano do ensino médio? Ora, a maioria das boas escolas estão fazendo nivelamento, ou seja, o aluno entra na universidade, na faculdade, e será feito um nivelamento. Não é? Por outro lado, é extremamente importante não haver um hiato entre o dia de hoje e até quando puder voltar às aulas. Ou seja, o aluno ficar abandonado é muito ruim, porque ele perde o incentivo, perde a motivação. E, para isso, não necessariamente, quando se fala em ensino à distância,
e até eu estou concordando plenamente com o deputado Edilvan, não existe ensino à distância. Isso é uma invenção brasileira. Existe ensino. Ensino. Se há uma universidade, se a USP, pode dizer que alguém é doutor, que é mestre, por que ela não pode escolher a tecnologia de chegar até o aluno? Isso é um absurdo total. Isso não... Eu compro sapato pela internet, eu faço feira pela internet. Como é que eu não posso lecionar usando a tecnologia de hoje? Não é? Então, essa invenção brasileira de uma modalidade de ensino à distância não existe. Quando a escola é boa, o ensino à distância é bom. Quando a escola é ruim, o ensino à distância é ruim. Não é? Vale lembrar que apenas 25% das escolas públicas têm acesso à internet no Brasil. Só 25%. Isso é absolutamente discriminatório. Agora, deixar esses alunos abandonados é um absurdo. E qual a solução? A senhora perguntou. Quais as soluções que saem daqui? A primeira, tem que ter um plano nacional de educação, como teve na Coreia, para sair. A Coreia era mais pobre que o Brasil. Um plano nacional que seja efetivamente executado. Tá? A segunda coisa é para que serve a TV Brasil? Para que serve essa rádio nacional? Então, existem outros meios de você, se não é para ensinar plenamente, mas manter o aluno focado na educação. Focado na educação. Os buracos que ficarem, você tapa adiante. Não é? Mas para que tenha essa TV Brasil com a audiência quase zero? Não é? A Rádio Nacional, para ouvir a voz do Brasil, não é? Então, isso pode efetivamente ser utilizado. Todos aqui são mais jovens que eu, inclusive o nosso deputado Gastão Vieira, mas antigamente tinha uma coisa que era o Instituto, como é que chama? O Instituto que dava curso pelo Correio, Instituto... Universal Brasileiro, professor. Instituto Universal Brasileiro. Como? Instituto Universal Brasileiro. Universal Brasileiro. Muita gente se formou em tecnologia no Instituto Universal Brasileiro. Ou seja, no caso da pandemia, a senhora tem, para manter o contato com o estudante, temos a TV Brasil, que está aí parada, né? Parada no sentido que ninguém assiste. A Rádio Nacional, nós temos o ensino dirigido através de correspondência, onde o aluno pode devolver isso. Ou seja, não podemos deixar o aluno parado. E não vai haver retenção, isso eu só tenho certeza. Não haver retenção. Retenção é sinônimo de reprovação. Todo mundo vai ser aprovado, como sempre foi em período de guerra. Entendeu? Agora, professor, quando o senhor fala em nivelamento dos estudantes universitários pós-ingresso na universidade, eu queria ver um pouquinho antes desse ingresso, porque esses estudantes que estão terminando o ensino médio, se eles são estudantes de classe A, eles têm não só uma formação já teoricamente, né, privilegiada em escolas com toda a infraestrutura, com tudo o ferramental que precisa, né, sem greves, enfim. Ele teve agora, nesse período, condição de ter um computador em casa só para ele continuar estudando, e ele vai concorrer com esse estudante lá do interior do Ceará, que o deputado Edilvan comentou, que não tem nada disso. Como é que essas duas pessoas vão fazer um Enem, que ainda não tem data marcada, mas vão fazer o Enem, ter condições de competir para depois entrar lá e ser nivelado? Maristela, para situações diferentes, tem que haver soluções diferentes. Não é? Não podemos tratar um aluno, por exemplo, os netos do Gastão Vieira, eu nem sei se ele tem neto, ele é tão jovem, mas eu não sei se ele tem neto. Mas eu tenho certeza que o neto dele, se tiver 5 anos, sabe mexer no telefone celular, eventualmente no computador, no iPad. Ou seja, o problema não é nem principalmente do aluno, é mais do professor. Se o aluno pobre, o aluno de classe mais carente, tiver acesso à tecnologia, como disse o deputado Edilvan, não é? Edilvan, nós resolveremos grande parte do problema. É só ele ter acesso a isso.
Não há mágica. Os professores têm mais dificuldade. Agora, como disse o nosso Alexandre, temos que treinar os professores, principalmente os professores que estão nas universidades, mas também, principalmente, os 2.300.000 professores que estão em atuação em mais de 5.500 estados, municípios brasileiros. 2.300.000. A senhora pergunta, é possível? É claro que é absolutamente possível. Com auxílio das universidades federais, estaduais, municipais e particulares, utilizando a mediação tecnológica. Eu não chamo de ensino à distância, eu chamo mediação tecnológica. Nós temos aqui um encontro presencial. Eu estou conversando com o deputado Gastão Vieira, com o deputado Edilvan, com o professor Alexandre, com a senhora. Isso aqui é uma atividade presencial mediada por tecnologia. As pessoas têm que entender isso. Essa coisa de ensino de distância, a distância é quando está à distância. Ok. Não é? Deputado Gastão Vieira. Com a vantagem. Oi, Marcelo. Na mediação tecnológica, a senhora não vê o pescoço do aluno que está na frente. Todo mundo está sentado na primeira fila, como aqui. Queria só fazer uma pergunta. Deputado, deixa só o professor fazer um comentário. Por favor, professor. Sobre o Enem que você perguntou, eu acho importantíssimo a gente pontuar isso aqui. A solução de fazer o Enem, como a gente sempre fez, vai gerar o Enem da desigualdade, da tragédia da desigualdade brasileira. Se a gente fizer do mesmo jeito que a gente fez antes da pandemia este novo Enem, nós vamos estar condenando os jovens mais pobres, que vivem nas periferias das grandes cidades, que vivem nas regiões mais vulneráveis. Eu fiz tudo agora com o pessoal do CNJ, a gente estava discutindo sobre isso, e o que a gente construiu como uma possibilidade é assim, que tal a gente fazer o corte de conteúdos no Enem na matriz do segundo ano? Porque o menino que estava no terceiro ano este ano não teve aula presencial. Então, hoje o INEP já teria condição de gerar uma prova do Enem, considerando as competências e habilidades estabelecidas até o segundo ano do médio. Então, a gente estaria fazendo o corte de conteúdos da prova quando todo mundo estava estudando presencialmente ainda. Isso é o mínimo para a gente não aprofundar a desigualdade, senão vai ser o Enem da tragédia da desigualdade. E aí fazer o nivelamento depois de entrar na universidade. Eu quero ouvir o deputado Gastão Vieira. Só uma pequena repetição. Tratar os diferentes de forma distinta. Não podemos competir um aluno do interior do Ceará com os alunos de São Paulo da classe A. Não podemos. Temos que tratar... E é possível, tudo isso é possível. Nos Estados Unidos, o SAT é dado na Indonésia, no Brasil, no Japão, no mundo todo, é um exame de meio-dia. De meio-dia. E você entra no MIT, Stanford, Berkeley, no exame de meio-dia. Aqui nós tendemos a querer complicar. E quem sempre sofre são as classes menos favorecidas. Só uma retificação, no Ceará pode, tá? Que a educação no Ceará é muito boa. Deputado Gastão Vieira, eu queria ouvi-lo em relação a essa questão dos professores também, e aí já fazer uma provocação. Essa pandemia está fazendo a gente pensar fora da caixinha em muitos pontos e rever alguns paradigmas que pareciam muito definidos, né? Como, por exemplo, a questão fiscal, o papel do Estado na solução de alguns problemas, pelo menos, por enquanto, algumas coisas estão sendo deixadas de lado. O que se pode fazer ainda nessa linha de fora da caixinha em relação a isso? Por exemplo, estudantes universitários que estão fazendo licenciatura, não poderiam atuar no estágio justamente tentando diminuir esse desnivelamento que certamente vai acontecer entre os estudantes a voltarem à sala de aula? A gente não pode usar espaços comunitários, espaços de universidades privadas no momento que estejam desocupados, enfim, para usar esse espaço para garantir que essas pessoas vão ter como estudar e onde estudar? Olha, eu vou falar um pouco mais, porque eu comecei fazendo uma provocação, porque eu preciso ser estimulado. Na verdade, a minha provocação, longe de ser um desânimo absoluto, eu preciso ser estimulado para continuar acreditando um pouco nas coisas. E vocês podem até não acreditar, eu aprendo muito com o Edilvan. Nós fizemos, eu fui secretário muito tempo antes dele, ele foi muito tempo depois de mim.
Ele foi presidente do FNDE, eu entrei depois dele, e o Dilvan me coloca um pouco fora desse desânimo, né? Quando eu converso com ele. O que é que eu penso? A única pessoa que acha que todos os nossos problemas econômicos, educacionais, aconteceram a partir de janeiro é o Paulo Guedes. Só ele que faz o movimento do avião que estava decolando e agora deu para fazer o movimento que está aterrissando e é o melhor país do mundo. Eu não sei o que se passa na cabeça do Paulo Guedes. Tenho muito respeito por ele, como intelectual, como uma pessoa que sempre foi bem falada no mercado, mas, pelo amor de Deus, o que ele anda fazendo agora é alguma coisa que não se pode aceitar. Segundo lugar, eu vejo o Alexandre falar. Se o Freitas, que eu já vi nos jornais, for para o Ministério da Educação, e eu acho que dentro desses princípios que estão lá, as chances dele são muito diminutas, ele poderia fazer isso que o Alexandre falou, que o Dilvan falou, que você está falando, Marcelo. Mas se você está dentro do núcleo, e eu acho que o presidente pode estar certo, ele tende a agradar quem o elegeu lá atrás, quando ele não era nada, ninguém sabia que era ele. Agora, quem o elegeu, pensa o quê? Pensa nada. Esses terraplanistas, olavistas, eu tive uma pena do Vélez quando ele foi na Comissão de Educação. Estava na cara que ele não sabia nada de educação. O grande projeto dele era botar os meninos em fila de manhã para cantar o hino nacional e trocar os livros de alguns intelectuais de esquerda por gente que não fosse comunista nas escolas públicas. Tentou-se isso em Roraima, em Rondônia, não me lembro de onde foi, caiu o secretário, caiu não sei quem, etc. Primeiro, os nossos problemas se acumulam há anos. Em 2003, eu chamei os países que tinham mais avançado na alfabetização de crianças do mundo, Finlândia, Coreia, etc., para passar um dia na Câmara dos Deputados num grande seminário. O que o coreano nos diz? Se vocês fizessem com a educação o que fazem com o futebol, em que qualquer campinho de várzea você tem um olheiro que vê o menino que leva jeito para coisa, pega o menino, traz para uma escolinha, vai tomando conta dele, você já teria um ganho mais de 10 prêmios Nobel no futebol. Então, vocês precisam fazer na educação o que vocês fazem, evidentemente, no esporte. Quem são os melhores alunos do ensino médio? Vamos atraí-los para seguir a carreira do magistério. Há quanto tempo eu ouço isso? Isso aqui é 2003. O último que me enganou e não implantou esse livro foi o Abraão. Veio traz o ministro da Educação, que eu acreditei que ele tinha uma proposta para fazer a alfabetização de crianças, entreguei esse projeto para ele, com tudo. Ministro, pode usar o que você quiser, etc. Quando ele veio com a proposta dele, eu não sei qual é, e o Dilvan talvez não sabe, ninguém sabe. A proposta está ali na mão do Nadalim, só o Nadalim sabe que vai atingir e aonde quer chegar. Nós fizemos um ensino médio do governo Michel Temer, com o ministro Mendonça, um ensino médio voltado para a produção, voltado para a produtividade, um ensino médio pensado pela Fundação Lehman. Ela entregou o projeto. Na Câmara, nós aprovamos rapidamente. E o que aconteceu depois? Nada. As escolas de ensino médio em tempo integral continuam com uma enorme dificuldade de saber onde vão obter recursos. O ensino médio técnico sumiu do mapa. Acreditou-se no governo do PT que os institutos federais resolveriam o problema do nosso ensino médio, e do governo Guedes, a primeira providência dele era dar uma facada no sistema S, que é um sistema que efetivamente sabe fazer ensino médio no Brasil. Você veio de Dilvan. Por que o Ceará é o único diferencial que tem no Brasil? Porque eles pegaram um dinheiro da arrecadação dele, do ICMS, e colocaram na educação. O que nós andamos fazendo? Nós andamos engessando mais o dinheiro da educação. Cada vez ele está mais vinculado. O governador que quiser ser criativo, ele não consegue, porque o dinheiro
está todo canalizado com tipo de despesa. Nada contra os professores, nada contra nada disso, pelo amor de Deus. Já aprendi isso de bom para me ter cuidado com essas frases. Mas eu digo o seguinte, será que nesse momento, todos aí reconheceram que nós precisamos formar um professor mais adequado para essa modernidade que virá, principalmente pós-pandemia? Nós temos que aumentar o compromisso com o pessoal de 60% para 70%, quando nós sabemos hoje que nem 100% dá. Esse é o nosso caminho. Ou o nosso caminho seria diminuir gradativamente e abrir para que os executivos estaduais, municipais, pudessem ser criativos. Quando eu fui secretário, eu vou terminar, Marcelo. Quando eu fui secretário, tinha um programa que girava pelo Brasil chamado Aceleração de Estudos, que depois foi absorvido pela Fundação Ayrton Senna e foi um grande sucesso. Eu fui no MEC, grande ministro Paulo Renato, grande equipe. O MEC desdenhou desse programa. Desdenhou, isso não dá certo. Negócio de trabalhar com jornal, com isso, com aquilo. Depois tinha um programa chamado Escola Ativa, que levava a educação para a zona rural. O MEC levou anos para entrar no projeto Nordeste e admitir que a escola ativa era uma boa referência. Os postos nas escolas, isso vem do projeto Nordeste. Final da década de 90, cadê os postos? Quando botaram o computador, eu vou terminar. Quando botaram o computador nas escolas, o MEC comprou o computador, comprou isso, comprou aquilo, mas chamou o prefeito para capear a escola para ter anexidade suficiente para fazer isso funcionar. Não funcionou em lugar nenhum. Ele não tinha o dinheiro para fazer o capeamento na escola. O que eu prego é o seguinte: ou nós paramos e acertamos que, divergentes permanentemente, não vamos chegar em lugar nenhum, ou vamos parar de querer achar que na pandemia... Eu vou deixar os alunos ir para a escola. Esse ano é um ano absolutamente perdido, quando até São Paulo, que tem a inteligência das universidades, o Rossieri confessou que o sucesso dele no ensino à distância não chega a 40% dos alunos. Então, esse é meu problema, gente. Desculpe, mas esse é o meu problema. Vai ficar bem claro o que eu estou querendo dizer. Deputado Edilvan Alencar, eu sou relator de uma proposta, um projeto de lei complementar da professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas Tocantins, que trata da criação do Sistema Nacional de Educação. A gente fala muito no Brasil, a gente fala muito mal do SUS, mas a gente também reconhece que, se não fosse o SUS, talvez a questão da saúde na pandemia estivesse muito pior. O próprio ministro britânico reconheceu isso, que não fosse o sistema de saúde pública que eles têm lá, eles estariam numa situação muito difícil, e ele era um dos críticos do sistema público de saúde existente lá. E aí minha pergunta é, em que medida a existência de um Sistema Nacional de Educação, a aprovação e a criação e a implementação disso pode ajudar nesse processo que vai se instalar no pós-pandemia? Em que medida, se a gente tivesse isso, a gente teria algo um pouco menos complicado do que a gente está vendo agora? Exatamente. Eu sou relator desse projeto que cria o Sistema Nacional de Educação, da deputada Dorinha, e a gente percebe, nesse momento, um absoluto vazio por parte do MEC, né? Assim, não existe, não lidera, virou uma balbúrdia lá, ninguém sabe quem é o ministro do dia, gente faz campanha para ser ministro, uma confusão assim ímpar na história do Brasil. O Brasil conjuga uma crise econômica, uma crise política, uma ameaça à democracia, uma crise na saúde e uma crise na educação. Eu apresentei nessa pandemia 4 projetos de lei. O primeiro é exatamente o que você está falando. Se a gente tivesse um Sistema Nacional de Educação, tudo estaria sendo diferente. Esse meu projeto 2949/20, que são estratégias de retorno às aulas, fala exatamente desse pacto federativo para discutir o retorno às aulas, discutir a educação remota, né? Então, assim, esse projeto 2949, a Dorinha é relatora. E eu apresentei mais 3 projetos, um que é o 3165, que pede recurso para estados e municípios, porque o PLP 3920, que deu socorro financeiro a estados e municípios, não fez vinculação com a educação, o que é muito grave. Esse do FUST, que eu já falei, 3477, e um 3551, criando PDDE Saúde, PDDE Saúde urgente. Se existisse o Ministério da Educação no Brasil, numa resolução ele resolveria isso.
mandava um PDD urgente para fazer pia, para fazer banheiro, para comprar máscara, tá? Porque assim, nós vamos ficar quanto tempo sem retorno às aulas? Esses impactos serão fortes, duradouros, e vai afetar exatamente os mais vulneráveis, vão ser mais impactados. Por exemplo, a educação infantil está totalmente parada. Qual é o custo social de ter uma criança muito tempo sem nenhuma educação? Qual é o custo disso? Os não alfabetizados, a alfabetização também muito afetada, primeiro a terceiro ano. Você alfabetiza uma criança em 3 meses. E agora? Mas a distância é complicado, viu? É difícil alfabetizar uma criança através de um computador. E o terceiro ano, por quê? Porque o terceiro ano não tem como recuperar essas perdas, ele vai embora. Então, assim, é nesse aspecto que nós não temos no Brasil essa colaboração, o Estado, o município, União conversando. A União ausente, inexistente, esse sucesso do Ceará, que a gente tem muito desafio ainda, um dos fundamentos dele é esse, é a cooperação. Aqui não tem o aluno de Sobral, o aluno da rede estadual, o aluno é cearense. Então, assim, esse olhar conjunto da rede estadual, municipal para o estudante é que faz a diferença. Até porque o aprendizado é um processo, ele tem que ser colaborativo, ele é interdependente, ele é cumulativo. Se eu não tenho uma alfabetização bem feita, então o ensino médio vai enxugar gelo. Nesse momento, o Estado do Ceará, nós estamos num grande movimento, Secretaria de Educação, Eliane Estrela, Roger, estão lá preocupados como recuperar. Muitas escolas, 100% das escolas estão com aulas não presenciais, 100%. E aí cada um é medido, quanto é que está sendo atendido, as tarefas, material impresso. Tem emissora de rádio sendo usada no Ceará, tem mototáxi, motoboy entregando material impresso nas residências, até porque o Ceará, que tem bons resultados e muito desafio, nós estamos preocupados em manter esse nosso resultado e não prejudicar. Então, há um grande esforço nesse momento em todo o Ceará, de estado e município, para que a gente continue aí nesse caminho ascendente, nessa toada boa, para a gente ter aí algumas referências, porque essa questão de dizer que o mais pobre tem que aprender menos, nós estamos fora desse paradigma aqui no estado. Então, nesse momento, onde nós vamos aprofundar essas diferenças, de forma alguma, viu, Gastão, nós temos que desanimar. Pelo contrário, é hora do parlamento ser mais atuante, dizer temos que ter dinheiro para comprar computador e da internet. Nós temos que ter um PDD saúde. Nós temos que dizer a Estado e município que eles vão ter que conversar, senão o desastre vai ser maior. No momento em que o MEC não lidera nada, o MEC não existe no momento que mais se precisa dele. Essa é a realidade. Senhores, a gente está terminando o programa. Eu queria que, rapidamente, 1 minuto para cada um, a gente fizesse uma breve avaliação. Qual é a grande lição que a gente tira desse momento, principalmente em relação a 2 pontos. Será que as famílias agora conseguiram perceber a importância das famílias no processo de educação, na participação disso, que não é terceirizar simplesmente para a escola, para o professor? E será que os professores agora, quando as famílias se viram, os pais se viram com a tarefa de ajudar seus filhos, será que os professores vão ser mais reconhecidos e mais valorizados? Professor Alexandre. Acho que a gente pode apostar, sim, em algum deslocamento nessas percepções sobre família e escola, mas isso vai depender muito de como a gente vai responder no período pós-pandemia, porque a escola será desafiada no seu máximo e com poucos recursos, como o Edilvan trouxe aqui. Eu concordo com o Edilvan que aprovar o Sistema Nacional de Educação, aprovar o Fundeb, aprovar a Política Nacional de Tecnologia e gerar recurso para cuidar dos aspectos sanitários da escola é a única resposta que se espera do parlamento hoje no Brasil. E é a resposta que o parlamento pode dar para uma geração. Se nós não fizermos essas 4 medidas neste parlamento, nesta legislatura, nós vamos estar comprometendo o futuro de uma geração inteira, porque sem essas 4 aprovações, dificilmente a escola responde aos desafios do período pós-pandemia. Professor Antônio de Araújo, do CNE. Olha, o nosso grande problema é de gestão. Nós devemos examinar tudo, mas, principalmente, em vez de seguir a Finlândia, nós devemos primeiro olhar o sucesso que tem no Piauí, o sucesso que tem no Ceará, ou seja, não devemos pensar muito longe, mas aqui perto temos casos de sucesso que podemos aprender. É um absurdo, por exemplo, todo ano nós comprarmos livro para 50 milhões de alunos
tem 4 editoras que todo ano compram livro para 50 milhões de alunos. Se a senhora for na Austrália, no Reino Unido, na Alemanha, em vez de livro, os alunos recebem computador ou iPad. Ou seja, aquele iPad, aquele computador, dura pelo menos 4 anos, não é? E você pode atualizar continuamente. O nosso problema é de gestão. Nós gastamos muito dinheiro, mais de 6% do PIB, porém gastamos mal. Isso não é só gestão, falta dinheiro. Falta dinheiro, mas o dinheiro que tem ainda gastamos mal. Ainda gastamos mal. Deputado Gastão Vieira. Pouco se valoriza no Brasil a educação vocacional. Nós só temos 9% dos alunos na educação técnica. Procure um técnico em Brasília para qualquer coisa, que é a maior dificuldade. E isso aí é um grande mercado de trabalho. Um técnico bem treinado, ele ganha mais do que um administrador, por exemplo. Não é? O outro ponto é essa questão que o professor Gastão Vieira mencionou, de salário de professores. Como a falta de dinheiro, vai ser quase impossível, no curto prazo, atrair as melhores mentes para as escolas para ganhar R$ 800 por mês. Então, isso aí é voar na maionese. Nós temos que investir bastante no professorado que nós conseguimos atrair. É possível melhorar muito através da educação continuada. É possível melhorar muito, não é? Professor, deixa eu ouvir agora o deputado Gastão Vieira, que senão a gente não tem tempo de ouvir todos. Deputado? Olha, eu não discordo do Freitas. Eu acho que nós fazemos educação continuada há muitos anos. Sacou? O Maranhão, em 1966, fez ensino à distância seriado da 5ª ou 8ª série. O presidente Sarney era o governador na época, fizemos isso, foi um sucesso espetacular. O caderno era produzido, o livro era produzido, tinha um orientador de aprendizado. Então, não tem mistério nenhum, falta vontade política para fazer. Eu acho que hoje nós estamos com um problema, nós precisamos... O professor não tem culpa de nada, ele precisa ser ajudado a encontrar esse mundo novo. Acho que agora o professor é rei e rainha em sala de aula, ele sabe o aluno que precisa dele e o que precisa menos, nós darmos reforço, acabar com essa coisa tão ampla e dar o reforço do que é preciso, chamar até os professores aposentados para eles darem esse reforço junto com os professores se aposentam cedo, com esses professores, e a gente fazer um esforço, que quem estava na alfabetização, meu Deus, esse não avançou e provavelmente desaprendeu o que tinha aprendido. Deputado Edilvan Alencar? Bom, a escola, a gente está mais evidente que é um lugar de redução de desigualdade. No momento que ela fechou, isso aumentou profundamente. Os professores se superaram nessa pandemia. Nós vamos ter que mudar a forma de ensinar nesse país e deslocar o eixo de financiamento. O dinheiro tem que sair da União para ir para o Estado, município e escola. No momento que a União está num apagão há 1 ano e meio, nós estamos aqui à deriva no Brasil. Então, eu acho que muitas mudanças vão acontecer decorrente da pandemia na educação. Bom, antes de encerrar, eu quero informar aqui, o Wilton Paulo Araújo de Almeida, ele pediu para a gente falar sobre a medida provisória 934/2020, sobre as principais mudanças feitas pelo Congresso. Wilton, eu não tratei mais profundamente sobre isso, porque essa medida provisória ainda está em votação na Câmara. Foi aprovado somente o texto principal, vão ser analisados alguns destaques. Mas, com certeza, na nossa programação na TV Câmara, depois que essa medida provisória for concluída a votação, a gente vai falar sobre isso. Então, você fica ligado, tá bom? Quero agradecer ao deputado Gastão Vieira, do PROS do Maranhão. Muito obrigada, deputado, por sua participação no nosso debate. Professor Antônio Freitas, do CNE, muito grata também. Deputado Edilvan Alencar, PDT do Ceará, muito obrigado, boa sorte, sucesso nos projetos que estão na sua mão. Aí está todo mundo esperando que dê certo isso. Obrigado. Professor Alexandro Santos, especialista em educação, muito grata também por sua participação no nosso debate. Obrigado. Você que nos prestigiou com a sua audiência, com a sua participação, muitíssimo obrigada. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê na segunda, às 11 da manhã, na próxima edição do Expressão Nacional. Até lá.